né? Você continua tomando chá verde ou é a Angélica? Porque a Angélica nossa, ela é chá verde, né? Sempre, né? Aham, eu não, ainda não fui. O gosto é amargo, O né? gosto dele não me atrai muito. Pois é, mas você sabe que é interessante porque é o gosto amargo que faz bem. É aquele gosto amargo que faz com que, na hora que a sua língua sente aquele gosto amargo, o seu fígado já fica esperto, sabendo que vai chegar coisa do bem para ele. Então, é uma comunicação total no organismo. Então, se você tentar tirar o gosto amargo do chá verde, ele não vai fazer o mesmo efeito. E olha que eu gosto de amargo, doutora, mas o do chá verde ainda não. Será que você não está deixando muito tempo? Não, mas na verdade eu nunca fiz, nunca curti muito assim. Não. Eu gosto do amargo assim, gosto do amargo do jiló, eu gosto do amargo do boldo, eu gosto de... Ela fala assim, de um jeito romântico, né? É uma gosto coisa, do chocolate né? amargo, muito Olha, bom. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos às perguntinhas, vamos. né, doutora? Tem aqui a participação da Isabela Machado. Ela diz assim: primeira vez que estou ouvindo a Rádio Canção Nova, estou adorando, estou me sentindo reavivada na minha fé. Gostaria de pedir oração e também mais dicas para o que fazer para ter uma ótima alimentação. Um abraço, Deus abençoe e fique com Deus. O nominho dela? Isabela Machado. Isabela, simples. Vamos reviver a fé também na alimentação? Então é só você pegar Gênesis e observar como que Deus fez tudo. E você vai ver que a primeira coisa que ele fez para nós foram todas as frutas e legumes e verduras. E foi só depois que ele pegou e fez os animais. E nesses animais ele começou com os peixes e depois as aves. E num outro dia que ele fez assim a mais importante. Então, conclusão, temos que comer muito legume, muita verdura, muita fruta, muito peixe, frango, de preferência, aquele frango caipira, consequentemente os ovos, e os ovos também caipira, isso é muito, muito importante, tá? Não que carne vermelha não seja importante, é sim, nada de radicalismo, pelo menos uma vez por semana carne vermelha, gente, é muito importante. Tem aquele pessoal que fala que quer fazer assim uma alimentação sem carne. Eu sempre digo, Jesus não era vegetariano. Amava um cordeiro, né? Pois é. Ai, gente, e vocês não sabem que cordeiro é uma carne fantástica. Não temos o hábito de consumir, mas eu falo aqui, gente, vamos tentar. E, Isabela, lembrando, não fica muito longos períodos sem comer, quer dizer, vai tomar o café da manhã às 6 da manhã, vai almoçar às 1 da tarde e vai jantar às 9 da noite. Lembre de comer uma frutinha a cada 2h30, 3 horas. Isso ajuda a manter a glicemia. Você precisa de glicose para o cérebro, para pensar bem, entende? Não tem até aquele ditado que a pessoa que está de mau humor é fome? Então, é o detalhe, né? Então, vamos tentar comer a dica mais importante, o mais próximo da natureza, como Deus nos colocou. Isso é a grande dica. Só de fazer isso, você já está, assim, 90% do caminho certo. Tem a Mais saúde. Tem a participação do Guilherme Tadeu. Ele diz assim: doutora, tudo bem? Fiz 2 sessões de laser para tirar estrias. O que a senhora acha? Vale a pena realmente continuar? Estou usando óleo de rosa mosqueta agora. É bom para diminuir as estrias também? E quanto à alimentação, há alguma coisa que seja bom para evitar ou estimular o colágeno? Obrigado, Guilherme Tadeu. Guilherme, economiza seu dinheiro em outra coisa. Primeira coisa, a estria é uma cicatriz. Depois que você tem uma cicatriz, dá para tirar? Só se for fazer cirurgia. E, sabe, o que você deve ter é emagrecido e engordado muito rápido, que é isso aí, é típico de estrias, e principalmente aquelas estrias que ficam vermelhas. Aquelas vermelhas são as mais inflamadas, que é de quando aparece jovem, assim, com aquelas estrias vermelhas, eu já sei que é adolescente que engordou muito rápido e realmente aquilo ali marca. Não tem muito o que fazer. Aquilo ali ou é uma cirurgia plástica. Agora, eu sei que... Porque a gente tem mania de pensar, né, Ana, que, por exemplo, uma cicatriz.
que aquela pele tá ali a vida toda daquele jeito, né? Mas aquela pele se renova. Sim. Só que ela foi modificada no código genético dela. Então, como eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrigenômica, aquela coisa assim que fala do DNA, o meu orientador estava comentando que se você consegue daquele local mudar o código genético daquelas células, você aí teria uma superfície lisa novamente. Mas isso assim, não para já, são pesquisas que estão sendo feitas e para o futuro. Mas estão pensando já nisso, tá, Guilherme? Agora, Guilherme, o que faz para evitar? Hidrata a pele, mas nada de engordar e emagrecer, assim, que é o pior. É isso que acontece, né? Então, o grande segredo é manter o peso, fazer atividade física e uma pele mais hidratada, mas com estria bem enrolado, viu? Não tem muito o que fazer, não. Mais saúde. Ligue e participe. 2039 1410. Tem a participação da Jaqueline, ela diz assim: boa tarde, doutora, meu nome é Jaqueline, tenho 2 anos que descobri que tenho lúpus sistêmico, tomo bastante medicação, agora está diminuindo o meu cortisona, estou tomando dia sim e dia não, de 5 mg, ela só não mencionou o medicamento, mas ela diz... mas tenho muito mal-estar no intestino e engordei muito. Gostaria de indicação. Quais os alimentos bons para o meu caso? Muito obrigado. Aguardo resposta. Jaqueline, se você puder, não sei se você já leu o meu livro Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém. Ali eu explico muito sobre as doenças autoimunes, que é exatamente o caso do lúpus. O que é uma doença autoimune? É quando o teu sistema imunológico, porque assim, quando a gente está sendo formado na barriga da mamãe, tem um momento ali que todas as células são apresentadas para o nosso sistema imune. Falar, olha, muito prazer. Para quê? Para que quando depois você cresça, o seu sistema imunológico saiba o que é seu do que não é seu. Aí o dia que entra um bichinho, uma bactéria, um vírus, o sistema imune reconhece que aquilo não te pertence. Aí ele vai lá e mata o inimigo, o que acabou entrando no seu corpo. Tá. O que é uma doença autoimune? É quando o seu sistema imune não reconhece mais somente o inimigo, ele acaba confundindo os inimigos que chegam com coisas do nosso corpo. Com os amigos. Com os amigos. Aí começa a destruir os amigos também, que é a gente mesmo. Então, é autoimunidade contra nós mesmos. Uma das coisas muito comuns de disparar esse gatilho, é o que eu explico no livro Tudo Posso, mas Não Tudo Me Convém, porque para você, Jaqueline, você tinha, digamos assim, uma susceptibilidade genética para lúpus, tá? Outras pessoas têm susceptibilidade genética para uma doença celíaca, o outro para um diabetes. Então, o que acontece? Quando você tem essa genética que vai favorecer o desenvolvimento de uma doença, isso, olha que interessante, conta só 20% numa escala de 1 a 100. Os outros 80%, estilo de vida. Então, é como se você dissesse assim, puxa, Gisela, eu tô com uma arma, com uma bala na agulha direcionada para mim. Eu digo verdade, a doença, uma tendência genética é isso. Mas quem vai puxar o gatilho é você, com as suas escolhas. Por isso que o nome do livro de receitas é Escolhas e Impactos, né? Em função disso. Agora, o que acontece? A gente não sabe muitas vezes que a gente tem uma genética para desenvolver uma doença autoimune como essa, por exemplo. Outra doença autoimune famosa, tiroidite de Hashimoto, né? Aquele problema na tireoide. E o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, de você estar numa fase de estresse, de uma fase de estresse prejudicar toda a parte da sua digestão, consequentemente, digestão prejudicada, prejudica principalmente a quebra da proteína. E aí você vai e se alimenta de proteínas que já são naturalmente de difícil digestão, como aquela proteína do leite da vaca, dos queijos, do iogurte ou do glúten.
Um exemplo, ou da soja, né, que a gente fala tanto, 3 exemplos. E aí o que acontece? Aquilo que eu expliquei no começo do programa, que de repente você tem um pedacinho daquele glúten que não consegue ser digerido. Ele encosta no seu intestino e ainda faz abrir um pedacinho ali, como que uma portinha, que acaba permitindo que uma série de proteínas que não foram digeridas entrem para a sua corrente sanguínea. Seu corpo não entende alimento, ele entende nutriente. Então, quando isso entra na sua corrente sanguínea, o seu corpo manda aviso para o sistema imune, os soldadinhos sabem que entrou inimigo, entrou. É comida, mas para ele não é comida, é uma bactéria, alguma coisa. Ele vai lá e destrói. Só que existe uma coisa chamada mimetismo molecular. O que é isso? Para você que tem essa tendência a desenvolvimento de uma doença autoimune, na hora que o seu soldadinho vai lá e mata aquela proteína que era de um alimento, né? Ele confunde depois a sequência daquela proteína com a sequência de uma proteína do seu corpo. E aí começa o desenvolvimento de uma doença autoimune. Então, você acabou de dizer pra gente no seu e-mail que você tem problema de intestino, entende? É por causa disso. Porque existe todo um comprometimento também do intestino por conta de todo esse processo inflamatório. Então, o ideal seria, no caso, Jaqueline, você procurar a ajuda de um profissional, porque precisa recuperar a parede intestinal, por isso que eu gosto tanto da biomassa de banana verde, mas você tem alguns suplementos que são muito interessantes, que fazem isso também com grande rapidez. Colocar bactérias intestinais do bem, que são os probióticos, para fazer o quê? Para ajudar esse exército, porque também a gente tem uns exércitos errados aí, que às vezes o inimigo está maior que o amigo, né? Fora isso, dá uma ajustada no seu estresse, dá uma olhada, porque é incrível como, Jaqueline, as pessoas hoje estão estressadas e esse estresse acaba consumindo muito mais nutriente do nosso organismo. E a gente já não está comendo comida. Tem um estresse que detona nutriente e a gente vai ficando cada vez mais desnutrida sob o ponto de vista nutricional. Aí a gente não consegue reverter alguns quadros, por isso que é importante estarmos assim, muitas vezes, justamente indo a um profissional que vai poder corrigir naquele momento essas deficiências nutricionais. E aí o que acontece? Você com isso, quando você está assim equilibrada nutricionalmente, é como se você pusesse um óculos e olhasse as coisas e as visse os acontecimentos do tamanho certo. Às vezes, quando a gente está com desequilíbrio nutricional, como se a gente pusesse uma lupa, ou que aumenta o problema, ou diminui. Fica tão pequenininho, está tão lá longe, que daqui a pouco o evento está tão perto que te engole, né? Mas, na verdade, o estresse é isso. É você depois saber lidar com ele de uma maneira mais adequada. E nutriente faz você ter a capacidade de ver as coisas como elas de fato são, e é aquela famosa frase, dar inteligência às nossas emoções, né? E fazer com que você lide melhor. Então, você lidando melhor com o estresse, comendo melhor, se nutrindo melhor, vai tudo melhor. Inclusive, vai consertar esse intestino e vai impedir que esse processo continue assim, perpétuo, vamos dizer, né? Então, vamos, nesse sentido, tentar buscar dentro do que você pode um profissional para te orientar nisso, e você, por favor, tentar seguir as orientações que nós damos. E se você puder, ler o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que você vai encontrar muitos links que você vai entender e vai se localizar lá dentro. Mais saúde. Sua participação, 2039-1410. Tem a participação aqui da Gisele Montenegro. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Meu nome é Gisele, sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ouvi a sua dica sobre as sardinhas enlatadas. Gostaria de saber se podemos colocar todo o óleo que vem na lata também, independente da marca, do molho, se é a óleo ou não. O que vier na latinha junto com a sardinha pode ser consumido? Eu prefiro o óleo do que o tomate. Eu digo que o único alimento que eu deixo comer... Eu gosto tanto de sardinha, gente, que é o único alimento que eu falo, olha, até enlatada serve.
Mas vamos tomar cuidado em relação ao molhinho de tomate, porque infelizmente o tomate ainda é junto com o morango que mais agrotóxico acaba contendo, né? Então, agrotóxico não é nada interessante para a nossa saúde. Então, prefiro que você use a sardinha em lata no óleo. E sim, você use esse óleo da lata, porque o ômega 3 é um óleo, e aí é um óleo, é uma gordura. Aí você vai, de repente, saber se a gordurinha do peixe de ômega 3 foi parar lá no óleo da sardinha, aí você joga fora e já está jogando fora o ômega 3. Então, sim, você use, tá? Mas, assim, lembrando que não é para usar sempre, todo dia, né? Você usa numa situação principalmente que eu falo de emergência, né? Aquela sardinha na despensa, quando a gente tá assim, a pé de tudo, aí pega aquela batata, bota no micro-ondas, que eu não gosto de micro-ondas, mas a batata no micro-ondas, 4 minutinhos, ela cozinha, fica igualzinho uma batata assada. Quem me ensinou isso foi o padre Paulo Ricardo, lá no convento, não, lá no seminário. E aí você tem sempre umas folhas de salada fresquinhas, lavadinhas, higienizadas, sequinhas na geladeira. Pronto, você já tem um jantar. E super prático, em vez de pedir a pizza, de falar, olha, a gente não precisa, eu tenho uma lata de sardinha aqui, umas batatas, a gente vai fazer um prato aqui diferente. Isso sim, é estilo de vida. Tem a participação da Mara Esgarbosa, eu acho que é assim. Ela diz assim: olá, boa tarde, doutora, por favor, até que ponto o hipotiroidismo influencia no peso? Obrigada. Pensa bem, hipo é pouco, então você fica com o seu metabolismo mais baixo. Mas sabe o que eu noto mais, Ana? Que as pessoas com hipotiroidismo, elas são pessoas cansadas, sem a menor disposição para fazer uma atividade física. Então não é só que o hipotiroidismo vai e deixa com que você tenha um metabolismo mais baixo, mais lento. Ele faz também com que você fique com mais sono, com mais preguiça, com mais tudo. Então, realmente, agora, uma coisa que está muito vinculada à tireoide é o glúten, viu? Então, a gente tem tido, assim, resultados maravilhosos, tanto eu quanto as minhas nutricionistas colegas que seguem essa linha de trabalho, que quando a gente está retirando o glúten da alimentação, a gente tem sim uma recuperação dessa tireoide. Então, veja como que você tá, porque, olha, dá pra gente fazer um trabalho muito, muito bacana. Foram essas as participações de hoje. As perguntinhas que nós contemplamos aqui no programa Mais Saúde, né, doutora? Pois é, hoje a gente aproveitou, né? Eu estou recebendo aqui uma mensagem no meu celular, né, do Twitter, dizendo que a Edições Loyola tweetou que o meu livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém foi o mais bem vendido mês passado. Nossa, parabéns. Da Loyola. Então, gente, convido. Viu, Jaqueline, vê se compra esse livro, porque realmente não é só que ele está sendo bem vendido, ele realmente é produto de um trabalho de pesquisa e tem muitos testemunhos que ajudam você a se localizar dentro do problema de uma pessoa. Você se localiza e você pode dizer, puxa vida, se ela conseguiu, por que eu também não vou conseguir, através de uma alimentação mais saudável, também estar melhor? Verdade. Né? Afinal, Deus nos quer saudáveis, né? E em abundância, né? Verdade. Ana, obrigada, Eu como que sempre, agradeço. pela sua colaboração aqui no Mais Saúde, quando a gente está respondendo essas perguntas. Eu estou à sua disposição, esperando vocês no próximo Mais Saúde. Eu deixo vocês na companhia desse querido Ricardo Sá. Até o próximo programa. É de